Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Em 1972 eu tinha 5 anos, então eu não consigo me lembrar do acidente, né, com o time uruguaio de rugby que caiu lá na Cordilheira dos Andes. Mas eu me lembro alguns anos depois do sucesso que fez o filme Sobreviventes dos Andes, lá de 1976. Me lembro até quando passou aqui no cinema da minha cidade. Foi polêmico, né? Porque os passageiros sobreviventes tiveram que comer a carne dos seus companheiros de viagem, né? Eles tiveram que praticar antropofagia. Eu nunca vi nenhum filme sobre esse acidente, mas eu já assisti uns 2 documentários. Inclusive tem um documentário do History Channel que as encenações são bastante parecidas com o que o Bayona fez em algumas cenas do filme, né, Sociedade da Neve. Mas assim, alguns sobreviventes não gostam do termo canibalismo. Segundo os sobreviventes, eles dizem que canibalismo tem um sentido ritualístico que não teve ali. Na verdade, eles precisavam de proteína, precisavam comer, então eles praticaram antropofagia. Então é esse termo que eu vou usar no vídeo, tá? Eu me lembro que teve livro, me lembro que isso foi uma sensação na época, mas eu nunca vi nada. Fui ver só esse Sociedade da Neve, que é dirigido pelo J.A. Bayona, que eu gosto muito porque eu amo o filme O Orfanato, né? Já até resenhei aqui. E agora, de janeiro de 2024, esse filme entrou no catálogo da Netflix. Eu falei, deixa eu dar uma assistida. Filme que envolve desastre aéreo de verdade, eu não gosto de ver porque eu morro de medo de avião, né? Eu falo que eu gostaria de viajar de avião, já faz anos que eu não viajo. Que bom. Eu gostaria de viajar com anestesia geral, assim, para não ver nada, não sentir nada. Mas enfim, eu falei assim, meu Deus do céu, vai ser uma coisa horrível e é brutal o acidente. Só que esse filme ele trabalha muito bem a questão dos paralelos, dos opostos, né? Ele é brutal no que diz respeito ao acidente de avião e na avalanche, quando aquelas pessoas são cobertas pela avalanche, nas expressões faciais, só que ele é de uma delicadeza e de um não sensacionalismo admiráveis ao retratar a antropofagia, né? Então, eles não vão botar grandes músicas e cortando pedaços, as pessoas fazendo assim, né? Então, ele é um filme de grandes contrastes, mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Você pega, por exemplo, como que a montanha, né, a Cordilheira dos Andes, ela é filmada, ela é retratada. Nos documentários que eu vi, os sobreviventes nunca deixam de notar que era lindo o lugar, só que era estéril, não era assim um freezer, não havia vida ali. E aí um dos contrastes do filme é mostrar a paisagem bonita, né, cinematografia linda do filme, a paisagem bonita, mas ao mesmo tempo estéril, deserta, erma, que tirava a esperança daquelas pessoas, tá? E aí depois outro contraste, claro, quando os sobreviventes estão descendo aquela montanha, lá não sei o quê, você começa a ver água, aquela graminha, aquela flor, que é a vida, por menor que seja, né? Os caras comiam grama quando eles viram pela primeira vez lá aqueles líquens, aquela coisa, porque eles estavam, imagina, tremendo, né? De tanta fome. Então, ele é um filme muito bem balanceado nessa questão. E o tempo diegético? Bom, o tempo diegético, 2 horas e 25. Geralmente eu reclamo de filmes muito longos, né? Acho que esse tempo diegético se presta certinho ao que o filme precisava. Porque, assim, é a Sociedade da Neve. Ok, tem as partes difíceis, né? O acidente, aquela coisa toda, mas a gente precisa entender que aquelas pessoas elas se uniram para sobreviver. Então, elas formaram uma sociedade ali no qual alguns queriam, né, comer, outro ficou mais assim, não quero comer, discutiram se iam comer os companheiros, porque assim, gente, eles ficaram 70 dias, então eles comeram tudo, né? Eles comeram um monte. No finalzinho, tem aquele pedaço em que lá estão ali, o que a gente faz com isso agora? As carcaças das pessoas. Imagina o trauma, né? Mas eles tiveram que comer, eles tinham que sobreviver.
Isso era um tabu. Então, para você perceber a formação desta sociedade, precisa que o filme passasse tempo com aquelas pessoas, para a gente se importar com elas, para a gente conhecer um pouquinho, pelo menos uma ou outra. Filme sempre tem que tomar diz que tem um livro sobre isso, né? Deve ter mais de um livro, que esses sobreviventes dos Andes que eu diga de 1900, dos anos 70, e essa Sociedade da Neve diz que é baseado em um livro chamado Sociedade da Neve. Não dá para você fazer o filme é uma coisa, livro é outra. Na verdade, quando você vai transpor uma história para o cinema, para a tela, você tem que fazer concessões ou mudanças, inclusive dentro da própria história. Esse avião não saiu direto da capital lá do Uruguai, de Montevideo, e se espatifou na montanha, né? Foi um erro humano, um erro do piloto, o acidente. Eles pararam em Mendoza antes, tanto é que em documentários você percebe, eu me lembro de ter visto os caras comentando, a gente tomava vinho mendocino, vinho que tinham trazido de Mendoza, né? A mãe do cara, inclusive, que faleceu no avião, tinha comprara vinho em Mendoza. Lá é muito famoso por ter vinho. E aí, depois é que eles levantaram o pouso de novo, aí depois caiu. Você vê que no filme não tem isso. Por quê? Dramaturgicamente, e aí, inclusive até por causa de tempo diegético, tempo de exibição, dramaturgicamente é mais útil, né, que o avião tenha saído e depois logo se chocado contra a montanha, tá? Mas enfim, no livro deve ter tido soluções diferentes, só que ali a gente precisava ver, inclusive através de um narrador, não vou falar nada do narrador, é muito bem sacado aquilo lá, mas assim, tinha que ter aquele tempo passado com eles para a gente perceber como que eles formaram aquela sociedade, né? E conhecer algumas daquelas personagens. Não dá para conhecer todas, foram 16 pessoas, então você tem que focar em algumas. Senão seria uma minissérie, né? E mais, o tempo diegético é importante para a gente também sentir, assim, da forma, sei lá, mais confortável possível, um pouco do tédio, da agonia, do medo, do gelo, de tudo que aquelas pessoas passaram, né? É até horrível a gente, como plateia, tentar supor que a gente consiga experienciar 1/30º do que eles viveram, né? Obviamente. Mas assim, esse tempo diegético um pouco mais estendido, ele dá conta, né, de trazer a gente para mais perto de algumas das personagens, perceber os dilemas, perceber a união que surgiu entre eles, perceber, inclusive, como que pode, assim, começar a pensar em imaginar como deve ter sido aqueles tempos de espera, de nada. Teve tempo de vezes que eles ficaram soterrados 2 dias, 3, né? Como eu falei, a parte das avalanches e do acidente, o Baiona pegou a brutalidade para ali, né? Já é um ambiente hostil, ele não precisava sensacionalizar naquelas pessoas comendo a carne dos companheiros, que já é duro o suficiente. É um grande filme, tá? Filmaço. E esse acidente, aconteceu em uma sexta-feira 13, né? Então, eu já vi documentários em que diz que dentro do avião pessoas diziam, sexta-feira 13, não sei o quê, né? Alguns comentários de quando começou a turbulência, vamos pegar os cadáveres, não sei o quê, né? Como eu falei, eu nunca vi filmes, mas eu vi os documentários. E é um grande filme, eu adorei. Pode ser que quem já tenha visto mais de um filme, vai achar alguma coisa repetitiva, mas aí não é culpa do filme, se a pessoa assistiu alguma outra encenação desse desastre, né? Emotivo, poderoso filme. Uma espectadora aqui do canal me descreveu como um soco no estômago, né? Realmente, assim, literalmente, né? Tchau.